A música, o som, ele é transportador. Se você ficar ali 20 minutos, direto, ouvindo música dos anos 60, daqui a pouco você vai estar querendo dar uma festa sobre os anos 60. Não é? Por quê? Porque a música ela é transportadora, principalmente se você viveu nos anos 60 como eu. Então, se você é mais jovem, vamos botar aí as músicas dos anos 80, né? Cazuza. Se vocês ficarem ouvindo aí música dos anos 80, que a povo vai vir toda aquela coisa, querer lembrar das roupas, enfim. Então, a canção, a música, o som, é uma das primeiras coisas que Deus criou, né? No Gênesis divino. Então, o som, ele tem uma importância muito grande para tudo em nós. Tem determinado tipo de som que, se você escuta antes de comer, você vai comer mais do que comeria, porque pode lhe dar ansiedade, não é? Então, o som, a depender de músicas que você escuta, você pode perder o sono, não conseguir dormir, pelo som ter despertado determinadas substâncias químicas que nós temos no corpo, tipo adrenalina, serotonina e outras, né, que vai lhe botar assim aceso. E o nosso tema de hoje, o que mais apareceu assim sobre som, foram pessoas que tentaram contra a sua vida, não é? Exterminaram a sua vida, ouvindo música triste. Então, eu vou começar um relato de um senhor. Ele me disse assim: Lu, eu andava muito triste. Ele já tem 30 anos no plano espiritual. Porque, normalmente, quando a gente tenta contra a própria vida, a gente desencarna tendo muita energia material na aura. E para desgastar a energia material, confortavelmente, você é no corpo material. É andando, é trabalhando, é estudando, é falando, fazendo exercício, que a gente gasta energia material. Porém, se a gente tenta contra a própria vida, a gente desencarna levando, né, no nosso contexto de aura, nossa aura, energias ainda que eram para ser utilizadas aqui em planeta Terra, aqui no mundo material. Então, isso às vezes demora muito para o restabelecimento, o pronto restabelecimento do desencarnado, né? Então, a gente observa, isso acontece muito com pessoas que tentaram contra a própria vida. E ele conta isso, que ele teve uma vida muito difícil, e no momento em que ele se aposentou, que era muito comum isso naquela época, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Quando ele se aposentou, a esposa, a companheira da vida inteira dele, desencarnou. Adoeceu, desencarnou. E ele ali já foi ficando muito triste, foi ficando abatido, né? Abatido, os filhos cuidaram, disse, meus filhos foram perfeitos, cuidavam de mim. Eu passava um tempo na casa de uma filha, passava um tempo na casa de outro, para conviver com meus netos. Eu tinha 3 filhos, 2 filhas e um filho, e todos tinham netos. Então eu me dividia, que meus netos gostavam muito de mim e sentiram muito a falta da vovó, né? Então eu tinha que substituir ali ela também. Então eu me dividia, ficava um período na casa de um filho, da outra filha, para poder conviver com meus netos também. Mas alguma coisa em mim, né, já me deixou um pouco abalado. E eu nunca fui de ouvir música triste, não era uma coisa minha. Apesar da minha idade, eu não gostava de bolero, né? Eu não gostava de valsa, eu não gostava dessas músicas, sabe? Muito tristes,
né, que falam de tristeza. Não gostava, não. Né? Eu gostava muito de chachado, eu gostava muito de samba, eu gostava muito de música alegre, música que trouxesse alegria, forró, que eram músicas engraçadas para a gente dar risada. Mas aí, de um momento para o outro, eu comecei a ouvir aquelas músicas muito tristes, músicas que botam a gente para baixo, não é? E aí eu também comecei a beber. Eu não bebia. Raramente assim eu tomava um licor, né? Eu tomava um vinho, uma cerveja. Mas aí eu comecei a sair com amigos, né? E nesses lugares de música triste. E lá eles bebiam, eu não bebia, bebia água, tomava uma cerveja. Mas bebia mais água, comia. E eles bebiam mais do que eu. De repente eu comecei a não sei, como se aquela música entrasse dentro de mim, nessa longa estrada da vida. Ele até cantou essa música, aí me desculpem aí os autores, mas estou relatando aqui uma história. E eu comecei a desenvolver uma tristeza que eu não tinha. Eu comecei a desenvolver uma tristeza que eu não tinha, não é? E aquilo foi virando um hábito, sabe? Eu comecei menos na casa dos meus filhos. Quando ia, ficava no quarto, chegava de noite, tarde, né, com meus amigos. E meus filhos achando até que eu estava melhorando. Porque eu estava saindo, estava tendo convívio com meus amigos. Né, e meus filhos estavam até tranquilos. Pelo menos está saindo, está se divertindo. Aí já acordava tarde, porque ia dormir, né, com bastante álcool na cabeça, e não conseguia acordar cedo. Você foi diminuindo o contato com os meus netos. Eu fui ficando assim, foi chegando ao ponto que eu já começava a não voltar para casa. Eu tinha amigos que eu ia dormir na casa dos amigos, ia ficar na casa dos amigos. E meus filhos achando assim, bom, ele encontrou uma turma da idade dele, né, estão se divertindo. E chegou um momento que eu não ficava sem. Eu já comprava o radinho, eu não conseguia ficar sem aquela música, né? E aquilo foi me entristecendo, me estressando, e eu não pensei, eu não articulei. De repente uma tristeza foi entrando mais forte, e eu ouvindo aquela música, e eu me atirei de um lugar muito alto. Mas não foi inconsciente, eu sabia, eu não pensei, não raciocinei. Fui, olhei, eu vou pular dali. A vida não tem sentido. Não é? E foi, inclusive, um susto para a minha família, porque eles tinham uma outra imagem do que estava acontecendo comigo. Eu dizia, estou indo para a Seresta com meus amigos, estou indo para a Seresta. E quando eu aqui cheguei, depois que eu me recuperei muito, né, do que aconteceu, do que eu fiz, depois de todo o tratamento que eu passei, eu fui aprendendo sobre a questão da música, que ela realmente é transportadora. E eu quero contar essa história a você, porque eu sei que você vai relatar para muitas pessoas, para avisar a elas. Se elas estiverem muito tristes, não procure esse tipo de música. Não se entregue, não é? Porque essa música, com certeza, vai levar a gente para um nível de densidade. E o que ele está falando é verdade. Vou fazer um desenho aqui, Biel já está pronto aí, né? Já, sim. Aqui está nosso campo áurico. Dá uma ideia, né? Do que é o nosso, só para fechar um espaço aqui. Pensar que aqui dentro, nós estamos aqui dentro, desenhar a gente aqui. Eu não sou boa de desenho, viu, turma? Então a gente está aqui dentro, né? Está aqui nosso pezinho, nossa mãozinha e tal. É uma coisa simples a gente poder entender. E aqui dentro estão todas as energias que pertencem ao nosso campo áurico. Quem já fez Chakra do Tempo comigo, que é um curso que eu dou no IMA, no instituto que eu filmei, que eu criei, fundei, tem lá, né, o Chakra do Tempo, que a gente vai descobrindo quais são as energias que estão dentro da nossa aura a cada 5 anos de vida nosso. Então essas energias estão aqui, né? Cada 5 anos vão chegando cada vez mais. Né? Quando a gente está aí com 60 anos, nós estamos com o nosso campo áurico completo.
e entra o som. O som tem uma vibração. Vocês já devem ter visto, inclusive na internet, documentários ou trabalhos sérios. Eu vi um na Suíça, de um alemão, que ele mostrou, era uma coisa impressionante. A depender do som que estava ali, a água caminhava para lados diferentes, não é? Então a gente já viu aí, tem na internet, se você quiser, você pode consultar depois, esse tipo de informação. Então, nós temos 5 órgãos do sentido, né? Que é visão, audição, olfato, respiração, paladar e tato. Porém, a visão e a audição são as mais estimulantes. É o que mais nos estimula. É aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. Tem uma força de comando muito grande sobre nós, né? Alguém pode olhar com o olho torto para a gente não gostar, mas quando uma pessoa xinga a gente, é muito mais forte, né? Você vê que a audição ainda é mais forte do que o olho torto, quando alguém olha ruim para a gente, assim. Não é verdade? Então, a audição e a visão são órgãos do sentido que mais nos estimulam, que mais nos comandam mesmo. Comandam o nosso humor, comandam nossos desejos, comanda a nossa vontade, não é? Às vezes a pessoa está ali fazendo uma dieta, não está nem vontade de comer doce. Aí vem um chocolate, pronto, já tem vontade de comer, às vezes não consegue nem resistir. Como o cigarro também, né? Tem gente que deixa de fumar, mas se vê alguém fumando, não aguenta. Enfim, então você vê como a visão e a audição nos comanda. Então a música, ela entra, né? Se nós não estamos ouvindo, se ela está ali como um fundo e nós não estamos conectados com as notas musicais da canção, que às vezes a música está ali e ela até já terminou, já entrou 2 ou 3. Isso acontece muito comigo no dentista. Meu dentista bota um fundo musical lá e às vezes a música está lá, eu faço, nossa, eu estava ouvindo aquela música, já acabou, eu nem vi a música acabar. Ou seja, eu não estou concentrada. Agora, se eu estou concentrada na música, ela vai entrar por aqui e ela vai atingir o meu chakra cardíaco aqui, ó, e vai mobilizar toda a energia água que a gente tem no campo áurico. O som, ele atua mais em cima da água, do elemento água. Atua mais do que o elemento fogo, do que o elemento ar. Primeiro lugar é a água. Atinge a água 100%, que já mexe com a água que a gente tem dentro. Em segundo lugar, o ar. Você vê que às vezes a gente ouve uma música e se lembra de uma coisa, né? O elemento ar tem a ver com o pensamento, o que confecciona os nossos pensamentos é o elemento ar. Por isso que a gente precisa respirar bem para oxigenar o cérebro. Se a gente não oxigena bem o cérebro, né, a gente começa a ter problema de memória. Enfim, entendeu? Então a música entra. E ali ela começa a mobilizar todo o elemento água que está aqui dentro, né? E elemento ar. Então a música faz a gente lembrar de pessoas, uma música faz a gente lembrar de situações. E essas músicas muito tristes, se nós já estamos com alguma questão, como foi o caso do nosso primeiro narrado, aí chega a ser perigoso mesmo, gente. Veja a narrativa dele, eu vou fazer outra depois. Eu não pensei. Né? Eu já estava ali uns 3, 4 meses viciado, lembra? Como se aquela música me entendia. Ou seja, ele estava triste porque a esposa desencarnou, né? Ele esperava tanto viajar com ela, ia se aposentar para viajarem, fazer e acontecer, não fizeram nada disso. Então teve a frustração ainda para ajudar na tristeza. Então ele começou a achar que aquela música sabia falar o que ele sentia. Mas quem precisava estar falando sobre isso para desgastar era ele, não a música. A música, quando falava para ele o que ele sentia, o que estava dentro dele, aumentava e adensava cada vez mais o que ele estava sentindo. Então, o que foi acontecendo? Foi acontecendo que adensou de um jeito que ele já não pensou, né? Entendeu? Digamos que o primeiro desencarne dele foi afogado nas próprias águas,
né? Mobilizadas por o costume, o hábito contínuo de ficar usando essas músicas. Então ele não pensou e tentou contra a própria vida.